tudo bem? Sou Juliano, coordenador do Núcleo de Estudo e Formação da Casa para a Vida Mãe Imaculada. Atuo como economista, mas também desenvolvo esse trabalho junto ao núcleo, oferecendo palestras a serem proferidas nas paróquias, em diversos grupos, onde as pessoas queiram se informar mais precisamente a respeito da questão do aborto, da defesa da vida, da educação dos filhos, da família, matrimônio e também dessa questão tão disseminada na nossa sociedade da ideologia de gênero. Hoje eu quero apresentar para vocês, dentro desse quadro de vídeos que estamos fazendo neste período de quarentena, trazer para vocês algumas informações importantes no âmbito de nossas palestras, que nós sempre apresentamos em diversos lugares, a respeito dos pressupostos teóricos que envolvem a questão da cultura da morte no Brasil e no mundo. Então, muitas vezes você pode ter parado a se perguntar por que será que o aborto é aceito pela sociedade, embora seja algo tão cruel? Por que será que a eutanásia é aplicada às pessoas idosas? Porque que sociedade é essa, tão desenvolvida, que aceita esse tipo de método? Aqui nós podemos ter algumas respostas que eu quero trazer para vocês e, por final, fazer um desfecho tratando da questão, principalmente o que a Igreja tem a dizer a respeito dessa questão. Muito bem. Em primeiro lugar, é importante a gente perceber que na nossa sociedade moderna, dentro do pensamento liberal, muitos economistas defendem realmente o fim do número de nascimentos e também a eutanásia como um método de diminuir o peso na sociedade em termos econômicos. Já na década de 1960 e 1970, uma dupla de economistas, tratando dentro de um trabalho científico chamado Crescimento Populacional nos Países de Baixa Renda, já tinham trazido à tona essa questão. O nome desses dois economistas eram Ansel Cole e Edgar Hoover. Dentro desse trabalho, que inclusive embasou muitas políticas desenvolvidas pelas fundações internacionais para o financiamento do aborto, dos contraceptivos e do fim da família, eles chamavam a atenção para a questão do número de nascimentos e o dispêndio que os pais tinham durante a vida dessa criança, que poderiam ser usados, então esse dispêndio que era usado para manter essa criança, que segundo eles é produtivo, claro, está fora da população em idade ativa, deveriam ser, se não houvesse os nascimentos, esses recursos seriam aplicados em poupança, em investimento, em consumo. Por isso, o número de nascimentos, então, deixaria uma população mais pobre. Por isso que o número de crianças, segundo eles, quanto maior for, mais pobre essa população, porque ela deixa de investir com ela mesma, inclusive em educação, saúde, todos os meios de bem-estar, e passam a sustentar essa criança improdutiva, que não traz nenhum retorno financeiro, segundo eles. Por outro lado, os economistas modernos, principalmente nessa questão previdenciária, que está tão em voga hoje no nosso país e no mundo inteiro também, defendem que a eutanásia seja aplicada, porque as pessoas que estão aposentadas, por exemplo, já não produzem mais algum valor para a sociedade. Essas pessoas estão recebendo recursos daqueles que estão trabalhando, por isso, segundo eles, seriam um peso para a sociedade, em termos financeiros. Então a gente precisa ter em conta essas duas vertentes que hoje defendem, essa vertente neoliberal que defende o fim dessas duas pontas. Os mais frágeis, segundo o Papa Francisco, essas são as duas pontas mais ameaçadas. E é importante a gente perceber. Isso tem nexo se a gente for pegar as teorias malucas desses economistas modernos. É importante a gente perceber também que o que hoje a gente tem de aborto, de redução do número de filhos, todas essas questões, desenvolvimento de contraceptivos, tudo isso vem financiado por grandes fundações que tiveram atrás delas algumas teorias. As teorias que mais reforçaram o pensamento das fundações nesse financiamento dos métodos de controle de população foi principalmente uma teoria desenvolvida aí na década de 1920, final da década de 1910, por um demógrafo chamado Warren Thompson. Este demógrafo defendia, contestando a teoria malthusiana. Muitos de vocês já devem conhecer a teoria malthusiana, a qual a teoria malthusiana afirmava que o crescimento populacional seria tão grande que o mundo não teria capacidade de desenvolver
recursos para que essa população, recursos alimentares, recursos de saúde, recursos de diversas formas para que essa população pudesse viver um bem-estar. Ou seja, a produção de alimentos, segundo ele, seria inferior, né, não seria capaz de dar subsistência a essa população crescente. E por isso, segundo Malthus, deveriam existir guerras, pestes, alguma coisa de forma natural que pudesse controlar esse crescimento populacional. Warren Thompson contestou essa teoria. Segundo ele, o crescimento populacional poderia passar por até 4 fases. Na primeira fase, então, uma economia pré-capitalista, por exemplo, uma economia, a gente poderia dizer uma economia feudal, uma economia ainda antes da Revolução Industrial. Nessa economia, o número de nascimentos é grande, mas a taxa de mortalidade também é grande. Isso impede o crescimento populacional. Por outro lado, na segunda fase, já na Revolução Industrial, desenvolvimento, a produção de novos meios, aumento da expectativa de vida, uma população mais alimentada vive um tempo maior, melhor alimentada, por assim dizer, vive mais tempo. Então, nessa segunda fase, então haveria um crescimento muito grande da população, dos nascimentos, e um número, uma expectativa de vida muito elevada, que fazia com que a população, em termos absolutos e proporcionais, crescesse exponencialmente. A terceira fase, ainda elaborada por esse demógrafo, dizia o seguinte, segundo ele, seria alcançada da seguinte forma: uma sociedade mais desenvolvida, com mais técnicas, logo chegariam, nas mãos da população os modernos métodos contraceptivos. A partir daí a população que seria educada a usar esses métodos, poderia se apropriar desses mesmos para fazer o autocontrole do número de nascimentos. Aí, nesse segmento, terceira fase, então haveria um número pequeno de nascimentos, expectativa de vida elevada. Haveria uma queda na população, mas não tão grande a ponto de reduzir, de nivelá-la ao nível esperado pela produção mundial. Na quarta fase, segundo Warren Thompson, então aí chegaria o fim, ia exaurir o nível de crescimento populacional. Aí os casais não teriam filhos, expectativa de vida elevada, os velhos, então, pessoas mais idosas, então seguiam o seu curso de vida normal, e aí haveria um nivelamento ótimo, segundo ele. A terceira fase é que nos interessa. Na terceira fase, então, é onde se desenvolvem métodos contraceptivos, que, segundo esse demógrafo, seriam alcançados, mas entende que, unanimemente, todo mundo tivesse um nível tal de desenvolvimento, populações da África, as populações dos países do terceiro mundo da América, populações lá da Ásia, mais pobres, então, o mundo inteiro desenvolvido, então, seria capaz, por meio desses métodos, então, segundo ele, de fazer o autocontrole, o controle próprio dentro das famílias. Mas, em 1950, John Rockefeller, o magnata, o neto do magnata do petróleo, John Rockefeller I, a gente está falando de John Rockefeller III, em 1950, se reuniu com mais de 20 especialistas em demografia e criou o chamado Conselho Populacional. Esse Conselho Populacional surgiu da preocupação de Rockefeller, juntamente com outras pessoas do mundo inteiro, alarmadas pelo crescimento muito grande da população, especialmente na Índia, na China, em todos os países do terceiro mundo, que, segundo ele, a terceira fase da transição demográfica precisaria ser alcançada imediatamente. A partir daí, então, eles começam a financiar pesquisas em demografia, os métodos contraceptivos e aí por diante. Se a gente for entrar nessa questão mais a fundo, a gente vai chegar na ideologia de gênero, mas isso fica para um assunto para uma outra live, ok? É importante a gente perceber o seguinte, que esse ideal de controle de população no terceiro mundo não é uma questão nova. É importante também lembrar que os Estados Unidos entrou depois de Rockefeller, aí no final da década de 1960, com a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, no controle populacional. E foi o recurso mais forte do mundo em termos de controle populacional, em termos, se formos levar em conta o financiamento através de agências do governo.
que os Estados Unidos entrou nessa briga? É importante a gente perceber que os Estados Unidos entrou nessa briga por conta de um relatório desenvolvido por técnicos do executivo americano. O nome desse relatório é Relatório Kissinger. Até está disponível para qualquer pessoa pesquisar. Esse relatório, os americanos tinham preocupação com o crescimento populacional no terceiro mundo, que poderia afetar, então, a economia americana e a segurança interna dos países ricos. Então, ou seja, os países pobres precisariam ser controlados, certo? Em termos de crescimento populacional. E o que a Igreja tem a dizer sobre isso? A nossa Santa Igreja foi muito clara já, lá na década de 1960, com o nosso santo, né, Papa, São João XXIII, sua encíclica Mater et Magister, Mãe e Mestra. Nessa encíclica, o Papa diz claramente que os países desenvolvidos precisam oferecer um auxílio para os países mais necessitados, que não inclua a questão de controle populacional, porque isso é uma questão própria da humanidade. A própria Humanae Vitae, São Paulo VI, já afirma que o ato sexual ele tem que ter duas coisas que tem que estar junto. Ele tem que ser um ato procriativo e unitivo. E é impossível dissociar essas duas coisas sem causar um prejuízo para a vivência humana. Então a Igreja sempre defendeu. E é o que nós, da Casa Pro Vida, defendemos. Fica fácil para o governo, por exemplo, financiar aborto, porque é uma boca a menos, é uma pessoa a menos que ele vai ter que educar. É uma pessoa a menos para que os seus impostos sejam gastos para o desenvolvimento dessa pessoa. Fica fácil. Então, por isso, muitos governos têm defendido essa questão do controle populacional como meio de crescimento econômico. Mas a Igreja sempre foi contra. A Igreja é sempre a favor de dar liberdade para que as pessoas possam decidir o número de filhos, né, sem intervenção do governo. O governo tem que dar qualidade de vida. Então fica aí para vocês, pessoal. Uma meditação também, para pesquisas. E nós procuramos também entrar no próximo vídeo aí, tratando mais a fundo de outras questões que sobraram aí. Deus abençoe vocês. Salve Maria.